Good morning. Bom dia. Morning. Good morning, Your Holiness. Bom dia, Sua Santidade. So wonderful to see you. É maravilhoso vê-lo I almost novamente. said that we're not seeing each other in person. Minha tristeza é não ver o Senhor pessoalmente. To begin, Your Holiness, Para on começar, behalf of Mind and Life Europe, thank you for accepting our invitation to speak with you. em nome da Mind and Life Europa, eu agradeço essa oportunidade de termos a oportunidade To expand de conversar com o work of Senhor. Mind and Life in the world, and I'm really happy to tell you that we're very well E established. eu gostaria, a Sua Santidade não está escutando. Para promover a sua causa na Europa, a Mind and Life Europe, ou Mente e Vida Europa, foi estabelecida em 2008 e é sediada na Suíça. Nós somos bem estabelecidos aqui e nós estamos desenvolvendo nossa amizade com os outros e é uma organização. Como a União Europeia, nós todos estamos trabalhando com muitas diversidades e a fim de compartilhar nossas experiências, eu gostaria de falar em como nós tivemos impacto na ciência e como nós fazemos esses trabalho com líderes no campo da ciência, educação, contemplação e desenvolvimento humano, usando conhecimento em público. O trabalho de Francisco Varela foi conduzir investigações sobre a mente e vida e como cultivar uma mente compassiva e ciência ética. E isto conduz o nosso tipo a uma série de perguntas. A Sua Santidade diz que eu sempre carrego essa foto do Francisco Varela, porque ele me introduziu à ciência moderna. You see, he often mentioning or expressing. Frequentemente, quando nós discutimos, ele expressou sobre a ciência, que a ciência é uma ciência da mente. Buddhist concept, Isso é uma brincadeira. A ciência é uma ciência da mente e o conceito budista é o chapéu, as cores do chapéu de cada tradição. one of the person Ele eventually you see develop. Ele foi uma pessoa que promoveu os diálogos com os cientistas modernos. Eventually now, E scientists até hoje, muitos cientistas estão mostrando interesses, estão se interessando science of mind, na ciência da mente, na psicologia da mente, do ponto de vista ético. person who have some experience, deeper meditation. Ele era uma pessoa que tinha experiência em meditação e essas experiências foi feita no campo meditativo, que teve uma mudança. Naqueles que conduzem uma meditação, prática de meditação, tem uma mente muito diferente. Sua Santidade, hoje nós temos Sua Santidade, nós temos 4 questões relacionadas à interdependência e à humanidade compartilhada ou à humanidade comunitária. Tem algumas que são relacionadas a sentimentos, sensações pessoais e algumas relacionadas com em um âmbito global.
Até recentemente eu estive no meu estive em retiro no Nepal e alguns jornalistas muitas vezes me perguntaram que tem muitas pessoas que são muitas pessoas são tem pessoas que gostam de ficar em isolamento e outras pessoas, pelo contrário, sentem-se uma maior sensação de proximidade com seus entes queridos e com a natureza. Os contemplativos valorizam ficar sozinhos em retiro, a fim de se tornarem seres humanos melhores. Estudos científicos, como os realizados, eles pareciam que não tínham as ferramentas para lidar com a solidão. E a coisa mais e tem várias maneiras as pessoas eram muito tinham diferentes reações em como lidar com a comunidade compartilhada. E eu gostaria de o isolamento. Eu gostaria de introduzir o professor Andrés Robertos e os seus encontros. Estudos científicos como realizados pelo professor Robertos, que está hoje conosco. Ele gostaria de mostrar os seus slides em como as pessoas se relacionam com esse isolamento, com os retiros. É muito interessante ver as atitudes. E essas são as perguntas que nós fizemos a algumas pessoas. We see very different responses coming back. We thought at first that most of them would be very sad responses coming back. Nós muitas vezes gostamos de encontrar outras pessoas e we used to enjoy going out and meeting new people. Bem, está aí. But very interestingly, we also see A coisa muito interessante even more, which is about people discovering é que sobre as pessoas que I used to trust nobody. Now algumas pessoas perguntaram no isolamento, eles falaram assim que eu em geral nunca acreditei, não confiava nas pessoas, mas esse isolamento me ajudou muito a encontrar outras pessoas. But in that process, it would be absolutely wonderful if you could share with us something from your tradition about, what are the O que eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco, not feeling lonely, because many people feel de acordo com a sua tradição, como poderíamos, se o senhor tem algumas ferramentas para ajudarmos a mostrar a essas pessoas como elas devem lidar com certos problemas que enfrentam na vida cotidiana e não se sentirem sozinhas. In the past, you see, firstly, different nation, Eu acho que no passado as diferentes nações eram muito independentes, viviam cada uma por si mesmo, isoladas. so in ancient time, Antigamente, a realidade nation, era que cada nação, cada vilarejo era autossuficiente, independente por eles, viviam independentemente por eles mesmos. when they use the word we, very small circle. E quando eles usavam as palavras nós, era referido a um ciclo muito pequeno. Reality, Mas hoje em dia, firstly, a global warming. realidade é que, primeiramente,
o aquecimento global está nos mostrando que nós somos todos iguais, nós vivemos no mesmo planeta. E isso afeta todos nós. E a respeito da economia global, não tem uma diferença de norte, sul, leste, oeste, ocidente, oriente. Essa é uma nova realidade que estamos enfrentando. Our ancient sort of thinking, small circle we. Então, eu acho que esse pensamento antigo de nós como um círculo pequeno é uma coisa velha, passada. Nós devemos pensar nessa comunidade como 7 bilhões de pessoas. Nosso futuro e o futuro deles são todos conectados. Essa é a nova realidade que devemos nos convencer. Thinking Simply not fit. Esse velho pensamento não se encaixa na realidade moderna. Entire sentient being, semje tamje. No budismo nós dizemos semchentanche, significa todos os seres sencientes. Mother sentient being. Nós, em geral, nós usamos a palavra mãe, seres sencientes. Isso quer dizer que todos os seres sencientes, uma vez ou outra, em uma vida ou outra, foram nossas mães. A theistic religion, we all Mas, a respeito do cristianismo, eles dizem que todos nós somos criados por Deus. Então, nesse ponto, todos nós somos uma família. Não é que eles foram criados por um Deus e os outros foram criados por um Deus e nós somos criados por outro Deus. Então, desse ponto de vista teístico, nós todos somos, Deus é o nosso Pai. E como Jesus Cristo, nós somos todos os irmãos. Então, todos os seres sencientes desse planeta, do ponto de vista teístico, todos nós viemos do mesmo Pai. Como eu mencionei antes, nós budistas, nós dizemos nossas mães seres sencientes. And the reality, as I mentioned earlier, now today's reality, we heavily interdependent, Eastern, West, North, South. So now, according, a realidade hoje em dia, realistically speaking, falando realisticamente, de acordo com a realidade atual, nós devemos considerar a unicidade de 7 bilhões de pessoas. I always try to promote the sense of Eu sempre tento promover essa unicidade de 7 bilhões de pessoas. Onde é que eu vou? Todos esses seres sencientes devemos viver juntos nesse planeta. E o futuro depende de nós. No passado era muito enfatizado eu e eles, e esse conceito de eu e eles criaram muitos problemas. E atualmente nós pensamos dessa unicidade humana, não tem bases para desenvolver o conceito de eu e eles, porque somos todos um. E essa dualidade criou muitos problemas, inclusive guerras e matanças, e isso foi tudo criado em base a esse conceito de eu e eles, o nós e os outros. E nós devemos realmente desenvolver e criar convicção nessa humanidade como um todo. E de acordo a alguns cientistas, eles dizem que a natureza humana básica é compassiva.
Desse ponto de vista, nós somos animais sociais. E os animais sociais, os animais, eles vivem, os animais, eles vivem em comunidades. They need A fim de sobreviver à sua comunidade, que a sua comunidade sobreviva, eles dependem dos outros animais. E um animal sozinho, ele não pode sobreviver. by nature Então, any social animal por natureza, qualquer animal social, eles dependem de outros animais. on this planet, we are same human being. Então, todos esses seres, 7 bilhões de pessoas nesse planeta, nós somos nós, como natureza humana, nós temos nós pertencemos à mesma família de humanos. Rather than we and they. E nós devemos desenvolver esse conceito de nós como um todo. Nós como um todos, não esse dualismo de nós e os outros, ou eu e eles. Very much based on E se olharmos bem, todos os conflitos que existiu no passado e existe atualmente é baseado nessa divisão de eu e eles, ou nós e eles, e os outros. E nós devemos educar, trabalhar para educar a humanidade que nós somos todos seres humanos e devemos trabalhar juntos. E o desenvolvimento de bombas significa matar e eliminar os outros. E nós devemos pensar que nós devemos pensar que como seres humanos nós devemos viver juntos nesse planeta. É claro que o cérebro humano é maravilhoso. É claro que tem diferentes crenças, diferentes religiões, diferentes filosofias existem dentro desse maravilhoso cérebro humano. we have to live together here. Mas o que nós devemos fazer é valorizar esse maravilhoso cérebro humano. Or fight. E Since the entire 7 billion essa coisa de criticar os outros, de brigar com os outros, não é conducivo. Nós devemos pensar que devemos viver juntos. carry same message. A respeito de todas as religiões, as maiores religiões do mundo, todas eles carregam as mesmas ideologias de amor, compaixão, de tolerância, e assim por diante. É claro que cada um individual tem as suas filosofias, mas, no fundo, a mensagem conduzida por todos são iguais. Real message As mensagens que eles conduzem. Essas mensagens que todas essas religiões conduzem são iguais a todas as religiões, não tem diferença. number of friends. Eu, por exemplo, eu mesmo como budista, eu tenho vários amigos entre no âmbito cristão, no âmbito muçulmano e entre outras. E todas essas religiões, eles praticam esse amor afável. Different tradition. Então, podemos ver que todas as diferentes tradições religiosas carregam essa mesma mensagem de amor afável e amor compassivo. Naturally, all these religions É claro que, carry top most important naturalmente, value. Naturalmente, todas essas religiões elas carregam o fundamento básico de todas as religiões, que é o amor compassivo. E um dos meus empenhos, como eu sempre digo, é promover a unicidade ou a unicidade de 7 bilhões de pessoas ou a humanidade como um todo. Isso é a coisa mais importante. We must think. Nós devemos pensar. Basic thing.
Nós devemos pensar naquilo que é básico e comum a todas as religiões. E nós não devemos sacrificar a nossa natureza humana básica por aquilo que é errado. Isso é tudo que eu tenho a dizer. Your Holiness, on the personal level, Sua Santidade, ao nível pessoal, como a Andrea disse, muitas pessoas têm muita dificuldade de enfrentar a solidão. Eu lembro que um jornalista uma vez lhe perguntou: o senhor não sente solidão? O senhor não sente solidão? E você respondeu: por que eu deveria sentir solidão? Então, o que o senhor teria a dizer a esses bilhões de pessoas sobre dentre muitos eles, aqueles que se sentem sozinhos? Buddhist science of mind, De acordo com a ciência budista da mente, self-centered feeling. o autocentrismo de eu nos conduz à solidão, a solidão negativa. Your neighbors, Se você human being, se você conduz, se você tem esse pensamento que todos os seus vizinhos e a um nível maior, todos os seres humanos desse planeta devem viver juntos, então se você começar a pensar desse jeito, você essa sensação de solidão termina. Mas se você enfatiza só no eu ou no autocentrismo, é claro que você vai sofrer de solidão. Quando você vê todas as pessoas e se sente desconfiado com as outras pessoas, com medo de outras pessoas, então isso gera a solidão. Mas se você tem uma atitude altruísta em pensar nos outros e confiar nos outros, então não tem campo para a solidão negativa. 7 billion human beings. Por isso que eu sempre pratico esse pensamento de 7 bilhões de pessoas como uma família. Então, onde é que eu vou, eu sempre digo, eu encontrei um outro ser humano, encontrei um outro um ser humano. Então, isso gera em mim uma segurança. E se eu Visit Europe or America, quando visitei Europa, América, e eu pensasse assim, é alguma coisa diferente. Isso era uma coisa ruim, mas eu penso, we born from mother. All our physical sort of eu penso que é alguma coisa nova que eu estou conhecendo. Eu também penso que nós, todos os seres humanos, nós nascemos de uma mãe. E isso vale para mim e vale para os 7 bilhões de pessoas. É claro que cada um tem as diferentes emoções, mas basicamente somos todos, como seres humanos, somos todos iguais. Eu acho que eu acho que o sistema, eu sempre menciono que, do meu ponto de vista, o sistema moderno, educacional moderno, não enfatiza muito nessa ética secular de humanitária. I'm Dalai Lama. Por exemplo, You get the loneliness. se eu pensasse assim, eu sou tibetano, eu sou o Dalai Lama, pensasse somente eu, o Dalai Lama, eu me sentiria muito isolado. Não mulher, não tenho mulher, não tenho filhos, isso talvez gerasse em minha mente uma mente solitária. Mas quando eu penso em todos 7 bilhões de pessoas, todos os seres humanos, todos somos meus amigos, então não tem base para a solidão. And mentally, too much emphasis, I. Then loneliness feeling come.
Então, isso é a mensagem que eu tenho para os 7 bilhões de pessoas, que se nós enfatizamos só eu, então isso gera a solidão. Mas, em vez, nós devemos... Another aspect is Sua Santidade, tem um outro aspecto dessa situação. É um tempo de incerteza. Não sabemos a coisa, não sabemos o que criar. studying the Não temos em quem acreditar, no que acreditar. thing, and people get very E confused. Andrea tem um outro estudo This kind of que pessoas que all the time. as pessoas que é muito focado na mídia e que traz muita confusão mental na mente das pessoas. Muito obrigado, Sua Santidade. Sua Santidade, muito obrigado por essa análise de eu e eles, ou nós e eles. Experience a lot of uncertainty. A experiência é que muitas pessoas têm uma sensação que são focada na mídia, eles estão imbuídos de uma incerteza, não sabem quem acreditar, não sabem o que vai acontecer a seguir. E, então, principalmente no que aconteceu nesses últimos 6 meses, Much faster que moves in ways that are unusual. mas And I will try to show que a média devido a essa pandemia, muitas pessoas não sabem como acreditar e estão muito mais, e a média funciona muito mais, a mídia funciona muito mais e espalha as notícias muito mais veloz do que o vírus. Então, isso cria muita confusão na mente das pessoas. about the newspaper. What we did was that A maior neural network, fonte de informação é os jornais. we asked it to say, E try just to read the front page of the newspaper. Ordinary situation. nós pedimos, em geral, nós focamos na primeira página do jornal. Today's newspaper, E o que eles dizem é que hoje no jornal, the newspaper last week, quando there's news in it. You should not be able to know what is in the newspaper today if you read the last week. Then on the other hand, se você it should stick around. It should still be better than Se você leu a notícia da semana passada, então você talvez não é capaz de focar nessa mente dessa semana. Então, você quer uma notícia no jornal de hoje que seja nova e alguma coisa que seja mais informativa. O que nós podemos mostrar aqui é que um computador que leu as notícias nos últimos 6 meses. the E newspaper always contains something new. But then in Denmark, at a o time when the jornal sempre went down in the lockdown, there was really no news in the newspaper any longer. Because quando, por exemplo, aqui na Dinamarca, quando o vírus teve uma baixa, não teve mais notícias sobre o vírus aqui na Dinamarca. Muita coisa sobre o vírus nos jornais da Dinamarca. Mas aquilo, quando o vírus nos copiou, era todas as coisas nos jornais, era tudo sobre o vírus. it's a little bit complicated. Eu See that normally Nós podemos ver que é um pouco complicada, mas eu vou tentar explicar. it should not be fake news. It should be useful for a while. This happened before the virus hit China. It happened as the virus was moving towards Europe. Primeiro é como aconteceu na Europa, o segundo é como o vírus começou a espalhar na Europa, o terceiro é como o vírus se espalhou completamente na Europa, But the next day it's not important any longer. mas o quarto For a long time, é uma coisa estabeleceu na Europa,
becomes more normal, we can trust the news to tell us something. E os jornais não falam muito, sempre repetem as mesmas coisas, Looking at what happens in the news, but it gives an idea of a very complicated world we have been going through, where, in a sense, it's mas isso nos dá uma ideia de que mundo complicado nós estamos vivendo. there is a huge question about, E, what can we trust in this situation, and how can we live with e it? tem uma grande pergunta aqui, como nós podemos confiar nessa situação, quanto tempo durará essa situação e o que virá depois. Nós perguntamos às pessoas, muitas pessoas, e eles falam, eu não sei como navegar, eu não sei em quem acreditar, eu não sei o que acontecerá. Então, todas as pessoas vivem em uma incerteza absoluta. Então, nós gostaríamos de perguntar o que é viver em uma incerteza e como nós poderíamos ajudar as pessoas que vivem na incerteza e como nós poderíamos ajudar as pessoas que vivem na incerteza. Esse é o ponto, é o foco principal de todo esse discurso que ele fez. É sobre a incerteza e como nós devemos enfrentar esse período de incerteza. Eu acho que o mundo atual, Education system very much focusing eu acho que o sistema educativo no mundo atual é focado no campo material. ignore or lack of knowledge about mind. E o sistema educacional moderno completamente ignora os conhecimentos sobre a mente e das emoções. Eu sempre exprimo Hygiene of physical que a higiene física, a higiene física do corpo físico, na qual é focalizada a educação moderna, é muito importante, mas igualmente é importante a higiene mental. education itself A própria educação relacionada aos valores materiais, about our eles não falam do nosso mundo interno, das nossas emoções internas. I usually call hygiene of physical important, more important hygiene of emotion. Eu sempre digo que a higiene mental é muito mais, o mundo interno, a higiene mental é muito mais importante do que a higiene física, Mind, particularly o mundo material. there's Indian tradition. E sobre as emoções mentais, o mundo interno, a tradição indiana antiga tem várias explicações. Ahimsa E o conceito de ahimsa, de não violência e de karuna, a compaixão, já existem aqui na Índia, esses dois conceitos já existem aqui na Índia há mais de 3.000 anos. E para promover e implementar isso, tem a Vipassana, e tem complementado com isso tem a chamata, Vipassana e chamata, e essas duas práticas já existem aqui na Índia há mais de 3.000 anos. Eu sempre digo aos meus amigos, aos cientistas, que eles devem combinar esses conhecimentos milenares indianos com a ciência, a educação moderna. material A educação, essa educação ocidental é realmente implementada, focada no desenvolvimento material. E nós devemos o mundo material é relacionado às 5 consciências sensoriais, mas a 6ª consciência é mais conectada com o mundo interior.
Então, por exemplo, as consciências sensoriais que é relacionada ao ver, ao ouvir, ao sentir e assim por diante, elas se ramificam da sexta mente. Então, a consciência mental. Então, nós devemos conhecer todo como funciona todo o sistema da mente. Particularly scientists about brain. E os neurocientistas They have something to say. Now, for example, quantum physics. Things exist. No, at least os físicos quânticos dizem que as coisas, os objetos externos, não existem como eles nos aparecem. Os objetos externos não existem como eles nos aparecem. Se nós investigamos a nível profundo esses objetos externos, são todas partículas, elas não têm, a nível último, ela não tem uma independência por elas mesmas. E todas as nossas emoções são fundamentadas nessas aparências. E como material thing. So now some student e alguns físicos quânticos que eles estudaram profundamente essas aparências a nível físico quântico, que estudaram profundamente o nível dessas aparências, eles dizem que isso ajudou muito a não gerar apego nas aparências. Porque eles sabem que essas aparências são tudo partículas. E a aparência são alguma coisa. A realidade não a realidade ela todas as nossas emoções baseadas nessas aparências. Então essas aparências como estudada na física quântica e na física quântica os estudos milenares indianos são muito relacionados. Uma vez o falecido físico o físico indiano Raja Ramarana me falou que a física quântica no Ocidente é algo novo, mas existem evidências que ela já existia aqui na Índia há mais de 2000 anos. E essas evidências podem ser encontradas. Isso Nagarjuna, e ele citou um verso de Nagarjuna. Então, nós devemos, então, os cientistas devem realmente, não só os cientistas, mas todos nós devemos realmente pensar que a fim de gerarmos uma mente saudável, nós devemos prestar atenção à higiene da mente. E sem pensar e sem falar de Deus, sem falar de religiões ou de vidas passadas ou futuras. Uma coisa boa é que as emoções negativas baseadas nas aparências, e elas não fazem parte da natureza pura da mente. Então, quando nós... Então, essas emoções negativas podem ser eliminadas, porque essas emoções negativas, elas aparecem porque nós apegamos nessas aparências, tem alguma coisa muito bonita ali, tem uma coisa muito feia ali. Então, em base a essas aparências, as emoções negativas surgem em nossa mente. Mas quando nós analisamos profundamente que essas aparências não existem, então esses apegos diminuem. Então, isso é muito importante que nós estudemos isso. No further develop. Certain
E não, então essas emoções destrutivas mentais que são baseadas nas aparências, elas surgem de repente, elas parecem de repente, mas não é possível, não tem como meditar sobre essas emoções negativas, sobre a raiva que aparecem de repente e se vai de repente. Mas sobre a compaixão, nós podemos meditar sobre a compaixão, que tem um raciocínio lógico em base na qual nós podemos meditar sobre a compaixão. Single point of meditation. Nós podemos fazer a vibração da Vipassana e Shamatha Such emotions, such as e podemos desenvolver essa meditação profunda, que é a natureza básica da mente, que é a compaixão. Então, a natureza básica da mente é compaixão, e não as emoções negativas. From the research we do, É muito interessante do ponto de vista das pesquisas que fazemos. secular way E, with religion. Just a part of education. eu acho que introduzir a ética secular que já existe aqui na Índia como With healthy mind, como tema acadêmico é muito benéfico. Então isso ajuda a promover a promover uma vida saudável, uma vida feliz, um corpo saudável e uma mente saudável. Isso sem falar de religiões, de karma, de vida passada e assim por diante. 7 billion human beings. E Through such education, isso se nós conseguirmos desenvolver essa ética secular, introduzir como tema educacional, isso será benéfico não só a um grupo, mas aos 7 bilhões de pessoas. in our education, E eu insisto que esse estudo sobre a mente, o mundo interior, deve ser implementado no sistema moderno, educacional moderno. Por exemplo, se nós vemos as crianças desde pequena, por natureza, firstly, compassion, primeira, altruism, eles têm by our mother, mother's milk. Eu acho que a educação básica nos foi ensinada desde criança através do alimento do leite materno da mãe. Ver a compaixão. Experienced, surrounded with smiling children. E crescendo nesse ambiente, as crianças brincam. As crianças brincam juntamente, riem juntamente, sem questionar qual é a sua família, qual é o seu status social, qual é a sua religião, qual é a sua nação. Eles não querem saber disso, eles brincam juntos. Mas, no momento que eles começam a frequentar a escola, se como eles não falam desses valores internos, e falam só de valores materiais, aí começa a divisão. Same village. E mesmo e podemos Education, and we say, oh, he is Muslim. podemos visto que crianças mesmo que pertencem até um vilarejo pequeno, e quando antes eles brincam juntos, mas quando eles começam a frequentar a escola, eles falam, oh, ele é muçulmano, ele é cristão, ele é indiano e assim por diante. Então, por isso que eu acho que esses valores humanos básicos baseado na ética secular deve ser a coisa deve ser o top, deve ser a coisa mais importante a ser introduzida no sistema educacional moderno. E quando desse ponto, quando surgirá problemas, muçulmano, cristão, teísta e assim por diante, isso será coisas pequenas.
peaceful world. Porque se nós conseguimos desenvolver sistema pacífico, principalmente na nossa mente, primeiramente deve partir de nós mesmos e depois do nosso vilarejo, comunidade, nação e geraremos um mundo pacífico. And in that period, we see also a lot of emotions go up and down. Ele está dizendo que, devido aos problemas que nós enfrentamos atualmente, tem muitas emoções, as emoções também vão acima e abaixo. E nessa situação é muito difícil sabermos como lidar com as emoções negativas. There's a lot of inequality. There's a lot of injustice in the world. This is also happening now. People become angry when they see that. Tem muitas pessoas que acreditam que não pode acreditar mais em ninguém e eles ficam com raiva dessas emoções. There's so much negative emotions here. So how is it possible, facing all of that inequality and injustice? Como podemos, em uma situação dessa, de uma situação que estamos enfrentar as desigualdades e essas emoções negativas? O resumo de tudo aquilo que ele disse, a pergunta era essa: como nós podemos enfrentar essas emoções negativas que surgem e como podemos enfrentar todas essas desigualdades que surgem? Now, number of problems which we are facing, our generation facing. Os grandes problemas que nossa geração está enfrentando, a causa que a nossa geração está enfrentando, a causa real é que a educação passada não enfatizava, não estudava, não enfatizava e não se preocupava em saber como desenvolver a paz interna. Physical hygiene, besides physical hygiene, mental hygiene, emotional hygiene. Além, eles eram focados só na saúde física, na higiene corpórea, na higiene física, ou no bem-estar físico. E não focar, porque eles negligenciaram o estudo da mente. Então, hoje em dia, isso cria problemas, os problemas que estamos enfrentando hoje em dia. People who have more smile. Hoje em dia, o mundo está preocupado como fazer as pessoas sorrirem mais, como criar um mundo pacífico, como criar paz física. Isso é fácil. Por exemplo, se você even sort of smile. You see, since our intelligence with different emotion, we make distinction. Por causa que o nosso cérebro tem diferentes emoções, então nós dividimos até mesmo o sorriso, o riso sarcástico, o riso diplomático, e assim. Nós devemos desenvolver um sorriso genuíno. I think smile. Even dogs. Por exemplo, nós temos esse cérebro fantástico, maravilhoso, e nós devemos
nós devemos ter um sorriso. E até mesmo o cachorro, quando nós sorrimos para ele, eles não fazem disso. Eles não fazem diferença qual é o sorriso sarcástico, o sorriso diplomático e assim por diante. E eu insisto que nós devemos incluir no sistema educacional moderno o estudo da mente. All destructive emotion E nós devemos incluir o estudo de percepção de discriminação, discriminativo no sentido que nós devemos fazer distinção no que é realidade, no que é aparência, que a compaixão é desenvolvida através do treinamento mental e a raiva, por exemplo, uma emoção negativa como a raiva, ela surge de repente, mas ela não tem base, ela surge em base a aparências que é uma projeção mental nossa. Como you see, we may develop anger with meditation of wrathful deity. Ele brincou, talvez nós quando meditamos sobre as deidades iradas, nós podemos desenvolver raiva ou ficarmos irados. Positive emotion is sufficient reason to develop in health. Eu acho que as emoções positivas podem ser cultivadas, as emoções podem ser cultivadas e a partir do cultivo dessas emoções positivas nós desenvolvemos nós mesmos seremos pacíficos e desenvolveremos um mundo pacífico. As an academic subject. Como eu menciono muitas vezes, o sistema devemos incluir essa ética secular na educação moderna. Por exemplo, André falou que, por exemplo, Is it okay now? né? Yes. O André It's mostly the poorest people in the world. O André falou que durante essa pandemia as pessoas mais pobres que sofrem esse crime da injustiça. Por exemplo, em Índia, se você não trabalha hoje, amanhã você não sabe o que vai comer. E no mundo de hoje, muitas pessoas estão vivendo abaixo da pobreza. E tem alguns países desenvolvidos que estão aumentando as riquezas nos últimos anos. Por exemplo, recentemente teve uma notícia que mesmo desde 97, o mundo perdeu 65% de animais selvagens. Uma outra notícia diz que o Homo sapiens... 110 billions. Because 10,000 years ago we were only 5 million. 10 mil... 10 billion is the number of animals that we kill every 2 months. Should we extend this notion of common humanity to common sense species who are our co-citizens in this world? Nós devemos incrementar nós podemos desenvolver as pessoas jovens estão muito prestando muita atenção sobre as crises do meio ambiente devido à matança dos animais, à destruição. Nós podemos estender esse pensamento de humanidade compartilhada a todos os seres sencientes.
inner value. Como educação moderna, nós devemos focar nesses valores humanos internos e depois, se nós focalizamos nesses valores humanos internos, a lacuna que existe entre rico e pobre diminuirá. Mas esse pensamento de pensar somente em poder e riqueza, então isso aumenta cada vez mais e aumentará cada vez mais a lacuna entre rico e pobre. And at a global level, I think the gap, rich and poor, quite serious. Do meu ponto de vista, de um ponto de vista global, a lacuna que existe entre rico e pobre é uma coisa muito séria. Comparado com o hemisfério norte e o hemisfério sul, o hemisfério norte é muito rico. O hemisfério sul, tipo a África, a América do Sul, tem muita pobreza. There is a gap. E até mesmo entre os países existe essa lacuna de entre os países existe a lacuna de ricos em pobres e nós devemos trabalhar para diminuir essa lacuna. E ao mesmo tempo, se nós seres humanos nos tornamos mais compassivos, e é claro que, naturalmente, nós prestaremos atenção aos sofrimentos dos animais. The beef farm. Por exemplo, os matadores que existem nos Estados Unidos e aqui na Índia também, quando eu cheguei aqui em exílio, não existiam as granjas. Hoje em dia tem muitas granjas. Vegetarian. Naturalmente, a Índia é um povo de vegetarianos, mas, infelizmente, em nome do desenvolvimento, eles estão comendo muito mais galinhas, muito mais animais. Então, eu acho que esses matadouros Also, you see, the beef farm. é muito prejudicial ao meio ambiente, A parte, não só pelo fato de matar os animais, mas Millions of beef. Mas o meio, por exemplo, esses matadouros, milhões de galinhas que são matadas e os milhões de bifes que são comidos, tudo isso é toda uma cadeia que provoca, que cria prejuízo ao meio ambiente como um todo. Eu acho que nós devemos promover o vegetarianismo. About 10,000 monks. Nos monasteiros aqui na Índia, eles têm uma galinha, em vários monasteiros aqui na Índia, monasteiros tibetanos, eles têm a cozinha comum e eles pararam de comer carne. E até nas escolas também, eles têm uma cozinha comum e eles pararam de comer carne e comem só vegetais. Indian vegetarian food. A comida vegetariana aqui na Índia, a Índia é muito boa. According to the climate condition. E nós devemos pensar também no aquecimento global. Então, se nós promovemos o vegetarianismo, isso também ajudará muito talvez nesse meio ambiente favorecerá a diminuir do aquecimento global. Agora, no Tibete, os nômades é claro, eles eles viviam em montanhas e era muito difícil cultivar vegetais e eles comiam carne. Mas hoje em dia não é assim. When we see fishing, Por exemplo, quando nós vemos os peixes, milhões de peixes são sacrificados
são sacrificados. Não tem, os pescadores não têm sentimentos com esses peixes. Quando eles tiram ele da água, eles pulam e não tem sentimento para o sofrimento desse ser. Esses seres também têm sofrimentos. Eles sentem dores. Então, nós devemos realmente contemplar, nós devemos, como você mencionou, nós devemos diminuir, nos esforçarmos para diminuir essa lacuna, essa abertura entre rico e pobre, seja a nível nacional, seja a nível internacional. So something useful, I think. Okay. Now, next question. So we have a question about young people. You know, it's very interesting over the last few years. Muitas pessoas que os jovens têm voz altiva. E isso, nos últimos anos, os jovens falam, isso é aquilo que está acontecendo isso está acontecendo com nós, como a Greta diz também. Então, tem dois aspectos entre os dois jovens. Alguns têm muita determinação, muita coragem de falar. Vocês estão destruindo o mundo, vocês têm que fazer algo, e outros jovens se sentem desesperados e pensam, nós estamos se sentem desencorajados, culpando, isso foi isso, isso que foi o que vocês fizeram, é isso que nós estamos colhendo. Os jovens, em geral, às vezes são tentados por uma abordagem individualista. Por outro lado, muitos estão genuinamente preocupados com os sofrimentos do mundo e com as dificuldades que enfrentam as gerações futuras. Em particular, aquelas que a crise ambiental trará se não mudarmos nosso mundo de vida. Podemos dar-lhes esperança e ferramentas para a ação por meio da compreensão da interdependência e da humanidade comum. Very young age. Como eu disse, eu acho que voltamos sempre à mesma tecla, ao estudo. Quando essas crianças são verdadeiras, são puras, e não tem distinções, não tem discriminações entre eles. Mas quando eles começam a frequentar a escola, aí é inculcado na mente deles a competição, o individualismo, a divisão. E a educação atual é muito focada muito orientada ao materialismo, à competição. Então, a geração futura, according to some scientists, about global warming. De acordo com alguns cientistas, one scientist, em uma conferência passada da qual eu participei, um cientista de Taiwan, ele julgando pela a presente escala do aquecimento global, ele disse que nas décadas, em poucas décadas, muitos rios do planeta secarão. Julgando por essa escala do aquecimento global. Isso ele fez da pesquisa julgando pelo aquecimento global, a escalada do aquecimento global atual. Então,
we live much better, live with peace, not only with human being, but with other animal. Mas vendo essa situação, é muito importante que nós vivemos em um ambiente pacífico junto com os animais e com os, ecologicamente, é muito importante. You see, mentioned. You see, whole sort of galaxies. Em uma escritura indiana, é dito que, através do raciocínio lógico, que no final, no fim do mundo, esse mundo, todas a galáxia se destruirá. Todas as galáxias têm o início, o meio e o fim. Primeiramente teve o Sol na nossa galáxia, teve o Sol e depois teve a criação da nossa galáxia. E se como tem um início e um meio, é claro que claramente terá um fim. Eu acho que, do meu ponto de vista, esse aquecimento global é um sinal que nós estamos indo, estamos caminhando em direção ao fim. Estamos chegando cada vez mais perto do fim, onde todo mundo, o mundo todo terminará em fogo. Itself, you see, become hotter. Alguns dizem que o Sol mesmo ficará mais quente, cada vez mais quente. Outros dizem que alguma estrela pode coupir a nossa galáxia, mas nas escrituras é dito que a destruição da nossa galáxia acontece por 3. Isso é escrito no Abhidharma Kosha Karika, que a destruição das galáxias acontece pelos 3 elementos. Uma vez a galáxia será terminada pelo vento, outra pelo fogo, outro pela água e outro pelo fogo. After a few decades, the Tibet will be like Afghanistan. Alguns cientistas dizem, devido àquilo que está ocorrendo no Tibete, no futuro próximo, o Tibete se tornará como o Afeganistão, um deserto total. Nesse caso do ciclo de nascimento, de criação, meio e fim, nem Buda, nem Jesus Cristo, ninguém pode fazer nada. Eu acho que nós cultivar esse pensamento, saber disso, é muito importante, porque se nós desenvolvemos muito apego, muita briga, muita matança, não é útil, porque é muito melhor vivermos, sabemos que nós o mundo está caminhando verso o fim, então é muito melhor vivermos em um mundo pacífico, viver em harmonia, viver com uma ecologia boa, porque no fim o mundo o mundo terminará. Mas o Matheus Ricardo está dizendo que acontece que a crise do aquecimento global que está acontecendo agora é provocado pela mão do homem, e por isso que os jovens estão aclamando e fazendo manifestações. O André disse que os jovens talvez não estão esperando que o mundo terminará em fogo, mas eles estão procurando para uma solução imediata. O que podemos darmos a ele como ferramentas para que eles possam continuar nessa luta para
uma solução imediata sobre o aquecimento global. Yes, now I think many problems which we are facing. Eu acho que muitos problemas que nós enfrentamos agora que são criados pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias mãos. Por exemplo, as guerras, as violências e assim por diante. Como eu também mencionei antes, isso, por exemplo, a lacuna que existe entre ricos e pobres é uma criação nossa. Younger generation E agora os jovens, take past generations' experience. eles baseados nas experiências da geração passada, eles estão criando uma abordagem realística e baseada também nos 7 bilhões de pessoas. E eles também estão preocupados com o meio ambiente. E eles têm a geração moderna tem uma mente muito mais abrangente, muito mais aberta. E eles podem ver os erros das gerações passadas. Eu acho, do meu ponto de vista, nós temos responsabilidade de falar para eles e mostrar para eles dos erros das gerações passadas. E assim que eles que a geração moderna possam ver mais claramente os erros do passado e ter uma abordagem realística, mais segura, mais concretas. Sua Santidade, nós temos a noção de cognição válida, Zema. A ciência está tentando construir uma ponte entre uma realidade e ciência. Ontem o Trump falou, eu não acho que a ciência sabe alguma coisa sobre o clima. E também em meio também ao público também existem aqueles que dizem assim, na ciência, segundo o senhor, na ciência existe a cognição válida e a realidade? Eu falo da minha própria experiência. Desde de criança, eu era muito interessado na ciência. E todas as vezes que eu ganhei de presente um brinquedo que movia, eu abria esse brinquedo, quebrava esse brinquedo para ver como funcionava. E eu tinha um brinquedo que pertencia ao 13º Dalai Lama, e eu vi esse brinquedo e eu também interessei como isso move. E depois que eu cheguei aqui na Índia, eu tive muito mais oportunidades de encontrar e falar com os cientistas. Na tradição Pali é baseada nas palavras de Buda. A tradição de sânscrito é baseada naquilo que diz Buda, monges eruditos, assim como o ourives examina o ouro, queimando, cortando e raspando, aceite minhas palavras somente depois de investigá-las, não apenas por respeito a mim. Então, nós temos essa tradição de investigar. E a tradição de Nalanda, baseada na tradição sânscrita, tem aquela de investigação. Então,
E mesmo os cientistas também têm essa tradição de investigar. E Nagarjuna, um grande mestre de Nalanda, ele fazia a distinção que algumas palavras de Buda vocês podem aceitar literalmente, outras palavras de Buda você não pode aceitar. Nós não podemos literalmente, devemos investigar, devemos analisar essas palavras de Buda. Então, a abordagem de Nalanda e a abordagem científica é aquela de investigar até você encontrar a base certa. Por mais de 30 anos, eu tive sérias discussões com os cientistas e nós podemos aprender um com o outro. So now, number of scientists. Em geral, os cientistas não eram muito interessados sobre o mundo interno, o mundo da mente, mas atualmente mais e mais cientistas estão se interessando no budismo, interessando na abordagem budista que fala sobre a mente, a cognição válida, ou Zema em tibetano. E eu acho, desse ponto de vista, eu acho que nós podemos aprender uns com os outros. A cientista moderna Never develop. Now, a ciência moderna nunca desenvolveu sobre a mente, sobre as emoções e assim por diante. E nesse ponto nós budistas, podemos ajudá-los. but meantime, E nós podemos aprender com eles a partir do mundo material. our thinking, old people, something fixed here. Eu acho que Modern younger people, open. Eu acho que as pessoas velhas, anciãs como nós, têm alguma coisa estática na nossa mente, mas os jovens têm muito mais, têm uma mente muito mais, a abordagem muito mais aberta. Compassion. Sua Santidade, o Matias falou sobre, perguntou sobre karuna, animal. O Dalai Lama disse, a karuna é a base da nossa sobrevivência. The basis of our survival. Até os animais, a base da sobrevivência dele é o cuidado um pelos outros. E nós também devemos, a base da nossa sobrevivência é os cuidados dos outros para conosco. Without karuna, Sem a compaixão ou karuna, é impossível termos cuidado com todos os seres sencientes, todos os seres. Por exemplo, killing human beings. eu acho por muitos séculos, há mais de muitos séculos, se matavam sem nenhum senso de karuna, de compaixão. Até mesmo podemos ver que até os animais eles têm esse senso de cuidado um com os outros, e karuna ou compaixão não tem nada a ver com nenhuma religião. É a base da nossa sobrevivência, é a base da natureza humana. Seja que sejamos adeptos, crentes ou não, animais ou não, mas a compaixão ou o amor compassivo é a base da nossa sobrevivência. Mas eu tenho um problema com os mosquitos. O mosquito também é a base da minha compaixão. I have sure one mosquito, no malaria. Occasionally, some give. Alguns mosquitos, algumas vezes eu dou meu próprio sangue para o meu sangue, e eu fico olhando para ele e o seu corpo começa a ficar gordo,
e ele voa. no ability to appreciation. Ele parece que esse mosquito não tem o senso de apreciação por eu ter dado o meu sangue para ele. So it basically Isso era brincadeira. Mas basicamente, em geral, basicamente, a nossa sobrevivência, aquela dos animais, são a compaixão. A raiva destrói. A raiva destrói e a compaixão sustenta. believer or non-believer, compassion Seja que nós somos adeptos ou a uma religião, crentes ou não, mas nós devemos desenvolver essa compaixão. Uma pessoa, um indivíduo com que tem mais compaixão, ele é uma pessoa tem uma natureza, um coração compassivo, ele é muito mais feliz. E a raiva, por outro lado, a pessoa que tem desconfiança, a raiva, ele é muito mais infeliz. Compaixão produz a paz interna. E isso tem um impacto na saúde física e na saúde mental. Tem que Sua Santidade. Muito obrigada. Sua Santidade, nós vamos deixá-lo. Que hoje em dia nós temos muito mais conhecimento do que quando nós começamos esse diálogo. Tinha várias perguntas individuais, mas tem muitas perguntas universais, e eu espero que a próxima vez ter o diálogo com o senhor, e espero que seja a nível pessoal. people on this planet. Eu agora estou aqui no momento. No futuro eu não sei, mas eu posso, de onde é que eu estiver, eu posso comunicar com as pessoas nesse planeta. 13 may live. De acordo com algumas indicações, eu talvez possa viver nesse planeta até os 113 anos. A minha prece básica é que enquanto o espaço existir, enquanto os seres sencientes aí permanecerem, até então posso eu também permanecer para dissipar o sofrimento dos seres transgressores. Então, o propósito da nossa vida é ajudar os outros, servir os outros, viver bem com os outros. Esse verso de Shantideva é muito bom. Que possa permanentemente ser vital em várias maneiras para todos os seres que são limitados quanto à imensidão do espaço, assim como a Terra, etc., e os grandes elementos os são. Really selfish. Essas palavras são muito inteligentes. Então, se você é uma pessoa egoísta e pensa somente você ajudará só uma pessoa. Então, você receberá resultados, coisas boas só de uma pessoa. Mas se você for um egoísta inteligente, você ajuda muitas pessoas e, consequentemente, você receberá resultados você é uma pessoa recebendo o resultado de várias outras pessoas.